Capítulo 1111, com o rosto ainda mais inchado. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho, o ancião disciplinar e o ancião supervisor se entreolharam e desceram ao lado de Baishi. Um era responsável por cumprir as leis e o outro era responsável por supervisionar os discípulos. Se fosse necessário uma busca na alma, a tarefa iria naturalmente para eles. Quanto ao mestre da ilha Xiaotian, ele já estava de pé ao lado de Bai Mijio, completamente morto. Suas mãos estavam erguidas, pronto para começar a qualquer momento. Se ele esperasse muito tempo, então a alma de Bai Mijio se dispersaria. A verdade era que Xiaotian não estava orgulhoso ou feliz por fazer com que Mu Shuitian aparecesse. Na verdade, ele realmente sentiu como se tivesse falhado. No final, ele teve que convocar Mu Shuitian para limpar essa bagunça. Sem ela, ele simplesmente não era capaz de estabilizar essa situação. Minha força não é suficiente. Se eu tivesse a força de alguém que entrou firmemente no reino Lorde Sagrado, ninguém nessa seita, superior ou inferior, se oporia a mim tão abertamente. Xiaotian pensou para si mesmo, assumindo uma firme determinação para seu futuro. Ele se virou para Baishi e disse: Ancião Bai, se você quiser. Se você não começar, então eu devo começar. Se você não conseguir encontrar as informações que deseja, não me culpe. Neste momento, Baishi era como um vulcão pronto para entrar em erupção a qualquer momento. Seu corpo inteiro tremia de raiva. Bom. Então eu vou procurar por você. Li Ming se atreve a questionar constantemente a honra da minha família Bai de novo e de novo, então eu mostrarei as evidências hoje. Em todos esses anos nos quais a ilha Serena se manteve forte, minha família Bai produziu inúmeros talentos extraordinários. Trair a ilha Serena e enviar os gênios da minha seita para uma armadilha mortal é um crime que é totalmente desprezado por todos. Minha família Bai nunca se desdenharia em fazer tal feito. Para uma família distinta de uma seita que se considerava parte do caminho justo, não havia nada pior do que ter um de seus discípulos tramando com aqueles do caminho demoníaco e assassinar seus próprios discípulos. Este era um ato covarde que mancharia para sempre as paredes da sua família. Vamos parar com essa conversa fiada. Se Bai Mijio é verdadeiramente um traidor, então vou transformar seus ossos em cinzas e retirá-lo da árvore genealógica da minha família para sempre. Também vou pedir desculpas a todos aqui. Mas, por sua vez, se você errou com relação a Bai Mijio, quero que Li Ming morra com ele. Desde os tempos antigos, olho por olho, vida por vida, que tem sido um ato completamente justificado em todos os céus e terra. Quando Baishi falou, ele repentinamente apontou para Li Ming, seus olhos repletos por uma raiva e ódio infinitos. Quando a visão de Baishi se prendeu em Li Ming, ele sentiu seu couro cabeludo arrepiar. Ele estava muito familiarizado com esse olhar, porque o encontrara muitas vezes antes. Este era um ódio interminável, que nunca desistiria no inferno ou nos altos céus. Por causa de Ouyang ano passado, quando Li Ming percebia esse olhar novamente, ele sempre adotaria qualquer medida drástica necessária para erradicar completamente esse perigo pela raiz. Quer se tratasse de Baishi agora ou de Ouyang do passado, Li Ming não conseguirá eliminá-los imediatamente. Em particular Baishi, a diferença de força era grande demais. Mu Shuitian ouviu as palavras de Baishi e zombou: você quer que Li Ming morra também? Aos meus olhos, a vida de Li Ming é milhares e dezenas de milhares de vezes mais preciosa do que a vida de Bai Mijio ou que a sua reputação da família Bai, e ainda assim você quer que Li Ming morra? Que ridículo! Quanto você acha que vale? Você tem as qualificações para negociar comigo. Mesmo que Li Ming tenha matado erroneamente Bai Mijio, então e daí? Se ele o matou, ele o matou. Eu simplesmente pedirei desculpas em nome de Li Ming a todos aqui. Baishi agora percebeu profundamente o que significava ser pego em sua própria armadilha. Tudo que ele dissera a Li Ming estava sendo devolvido a ele por Mu Shuitian. Baishi viveu por dezenas de milhares de anos, mas ele nunca havia encontrado uma situação tão grave como a de hoje, especialmente porque estava na frente de todos esses membros da ilha Serena. Ele estava acostumado à sua própria alta e intocável posição. Ele sempre era aquele dando ordens, então quando ele teve que suportar tal humilhação,
Você quer saber quanto eu valho? Bom, então deixe-me mostrar-lhe apenas quais são as minhas qualificações. Se você possui a habilidade, então enfrente a minha espada. Baishi gritou com raiva. De repente ele floresceu uma afiada espada azul do seu anel espacial. Essa espada era simples e sem brilho. A lâmina da espada comum, como uma folha grande. Mas uma vez que a espada foi trazida ao mundo, sua aura se tornou vasta e sem limites, dominando o mundo. Esta era uma espada que era um artefato espiritual. Embora Baishi estivesse com raiva, ele não estava enlouquecido ao ponto de perder a razão. Ele sabia que havia 99% de chance de não ser o páreo para essa misteriosa mulher. Assim, ele falou com cuidado sobre a troca de um único golpe de espada com essa mulher e apenas isso. Se essa mulher foi incitada a agir, então ele teria a vantagem. Além disso, este era um único ataque. Mesmo se ele não fosse seu páreo, ele não iria sofrer muito. Ao mesmo tempo, ele também poderia investigar o quão forte essa mulher misteriosa era. No momento, ele só podia sentir que a aura dessa mulher era aterrorizante, mas, quanto à força real dela, ele não fazia ideia alguma. Se ela fosse mais fraca do que ele imaginava, então ele iria envolvê-la em uma batalha até a morte, mesmo ao custo de sua vida. Ele não conseguia entender por que uma pessoa tão misteriosa apareceria no Palácio Serenó e por que Xiao Aodian parecia claramente conhecer ela. Espada criadora do universo. Baishi gritou em voz alta e o poder da dimensão do mundo em seu dantian irrompeu adiante. Por um momento, todo o Palácio Serenó tremeu. Assim que Baishi atacou, uma cena incrível ocorreu. Baishi e Mushuitian pareceram ir a um espaço e tempo completamente diferentes, completamente isolados do mundo exterior. Li Ming ficou surpreso. Ele não tinha certeza se isso era por causa de algum tipo de interação do campo de força ou porque os mundos internos dessas duas pessoas estavam entrando em conflito. Neste momento, a luta deles era igual a ocorrer em uma dimensão separada. Assim, não importava o quão fortes e aterrorizantes fossem as ondas de choque e as explosões de sua batalha, elas não afetariam o mundo exterior. Caso contrário, se duas potências do Reino Lorde Sagradó lutassem, esse local onde o Conselho de Anciãos se reunirá provavelmente entraria em colapso e seria destruído. Uma distorção infinitamente extensa apareceu instantaneamente no espaço ao redor deles. Li Ming viu que, ao redor de Mushuitian, uma luz branca brilhante começou a se formar. Então os céus se encheram de terras flutuando com neve caindo acima dela. A neve flutuou, descendo em um raio de mais de 80 mil milhas. Todo o espaço-tempo separado estava repleto por um branco ofuscante. Os olhos de Li Ming se arregalaram. Desde quando ele escolheu o caminho das artes marciais, esta batalha envolvia as potências de maior nível que ele tinha testemunhado até hoje. Se ele pudesse entender apenas 1/1000 de suas leis ou técnicas, então as vantagens seriam imensas. Bang! Naquele espaço e tempo diferente, uma quantidade incomparavelmente titânica de energia do atributo gelo se reuniu em um único trecho sem fim, formando um rio com estrelas que fluía por 10.000 milhas, atravessando completamente a luz da espada azul de Baishi. Naquele momento, inúmeras rachaduras apareceram no mundo de Baishi. Li Ming não conseguiu mais ver o que estava acontecendo. Tudo que ele viu era o branco, um infinito branco inundando seu campo de visão, mascarando tudo, enterrando tudo. Então, com um leve som de explosão, a luz branca de repente se retraiu, revelando um pálido Baishi, caído de joelhos. Seus cabelos, barba, corpo e todo o resto estava coberto por cristais de gelo. Esses cristais de gelo cortavam sua pele, perfurando seu corpo, fazendo-o tremer, como se estivesse congelando. Você, a voz de Baishi estremeceu. A energia do atributo gelo havia penetrado no seu corpo, fazendo-se sentir como se estivesse submerso em um mar congelante. Em frente a essa mulher, ele se sentia como se fosse um bebê encarando um adulto, sem força para resistir. Se ela quisesse, ela provavelmente poderia matá-lo instantaneamente. A disparidade era grande demais. Era muito maior do que ele imaginou que seria. Todos os anciãos nos arredores ficaram em silêncio.
Bai Shi era o mestre número 1 da Ilha Serenai. No entanto, fora derrotado com tanta facilidade. Isso significava que, se essa mulher misteriosa quisesse, ela poderia matar todos os presentes. Alguém como você não deveria aparecer em uma seita no nível da Ilha Serenai. Quem é você? Bai Shi não conseguia ver a aparência de Mu Shuitian. Mas, ele podia sentir levemente que ela era uma existência no nível de pico do Reino Lorde Sagrado, ou mesmo alguém que se aproximava a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Como esse tipo de pessoa pôde aparecer na Ilha Serenai, uma seita que ainda nem se tornara uma terra santa? Mu Shuitian nem se incomodou em responder. A situação agora estava em um impasse. Neste momento, Xiao Aotian deu uma saída para Bai Shi e disse: Ancião Bai, examinei a alma de Bai Mingjie. Ela está começando a desaparecer. Examinar sua alma. Os olhos de Bai Shi ficaram embaçados por um momento antes de recuperar a vitalidade. Ele olhou profundamente para Mu Shuitian por um momento e depois caminhou até o ancião supervisor e o ancião disciplinar, em frente ao cadáver de Bai Mingjie, que estava morto a menos da metade de uma vara de incenso queimar. Quando Bai Shi viu o horrível cadáver de Bai Mingjie, sentiu a tristeza penetrar em seu coração. Ele olhou para Li Ming, rangendo os dentes e dizendo: Eu sou mais fraco que os outros. Bai Mingjie foi morto por você e ainda assim não posso me vingar por ele. Mas lembre-se disso. Neste mundo existe o karma. Sangue criará sangue. Você acabará por pagar o preço por suas ações. Li Ming zumbou. Investigue antes de falar novamente. Sangue criará sangue. Para um artista marcial, essa era de fato uma verdade inegável. O mundo dos artistas marciais estava constantemente repleto por mortes. Se você pudesse matar os outros, então naturalmente uma pessoa mais forte poderia matá-lo também. Mas, para coisas como karma, isso era simplesmente um disparate. No mundo dos artistas marciais, era impossível para pessoas completamente puras viverem por milhares de anos. Li Ming havia matado muitas pessoas, mas ele também fizera isso seguindo sua razão, ou porque seus inimigos haviam escolhido andar pelo caminho dos abates para começo de história. Ele não era influenciado por tal karma. Mesmo que ele tivesse matado inúmeras pessoas, ele nunca se preocupou com isso. Bai Shi bufou friamente ao ver a atitude de Li Ming. Ele se ressentia quanto a Li Ming, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele derramou a força da sua alma no corpo de Bai Mingjie, que esfriava rapidamente. Ao mesmo tempo, Xiao Aotian, o ancião disciplinar e o ancião supervisor também se juntaram. Com os quatro investigando juntos, a precisão de seus resultados seria incontestável. A técnica de busca da alma não era uma habilidade complexa ou profunda. Mas, ao mesmo tempo, a informação que poderiam investigar também era vaga. Mas com as quatro pessoas vasculhando as memórias de Bai Mingjie, logo encontraram as memórias relacionadas a gênios de outras seitas. Essas lembranças estavam repletas por suspeitas de ódio. Depois disso, eles foram ainda mais fundo. Eles viram Bai Mingjie obter a herança de um Lorde Sagrado morto e também as marionetes que esse Lorde Sagrado tinha deixado para trás em uma caverna escondida. Bai Mingjie tinha usado essas marionetes como ferramentas para se comunicar com o clã do osso oculto e a montanha da alma estilhaçada. Após comunicar-se, a marionete se autodestruiria, não deixando evidências. Ele uniu forças com o clã do osso oculto e montanha da alma estilhaçada para assassinar gênios de sua própria seita. Ele já havia feito isso 3 vezes. Claro, isso também incluía sua tentativa de assassinar Li Ming e Li Shuitong. Quando Bai Shi viu essas memórias, seu corpo inteiro se transformou em uma estátua. Ele ficou paralisado, as mãos tremendo quase imperceptivelmente. Bai Mingjie havia traído a Ilha Serenai. Esta era sem dúvida a verdade. Quando Li Ming matou Bai Mingjie, ele ocupou totalmente a posição moral. Bai Shi deu um passo para trás, sua pele ficando cada vez mais pálida. Seus lábios se abriram e fecharam, mas nenhuma palavra saiu. Perto dele, Xiao Aotian soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Quanto ao ancião disciplinar e ancião supervisor, eles sabiamente permaneceram em silêncio. No entanto, a atitude e o silêncio de todos já haviam deixado claro os resultados.
Todos os anciãos presentes engoliram em seco, incapazes de falar. As especulações de Lin Ming eram verdadeiras. Bai Mingyu realmente havia traído ele e Shuitong. Na batalha dentro do reino místico desolado vermelho, poderia ser dito que a Ilha Serena queimou suas cartas e não havia deixado nenhum caminho para voltar. Esta era uma missão que estava relacionada ao destino da Ilha Serena como uma terra santa. E, no entanto, por causa de meros rancores e benefícios pessoais, Bai Mingyu não hesitou em trair Ye Shuitong, Lin Ming e todos os outros, apenas para fortalecer sua própria posição. Sem dúvida, a razão pela qual Bai Mingyu se atreveu a fazê-lo era que ele confiava em sua exímia força. Mesmo se ele estivesse cercado por vários gênios num nível avançado do Reino Mar Divino, ele ainda seria capaz de recuar vivo. Mas os outros discípulos não conseguiriam. Apenas que tipo de ato diabólico